Bom, nesse segundo vídeo, nós vamos aprender como criar uma VM e como deletar uma VM, beleza? Só para fins de informação, só para a gente saber como é que funciona isso. Depois a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar uma empresa fictícia e o nome dessa empresa a gente vai dar um nome para ela vai ser Churrascão. Porque tem que ter um negócio para se basear, senão fica sem sentido o negócio. Por que a gente vai criar uma empresa? Porque geralmente é isso que a gente faz. A gente trabalha com uma empresa e tem que arrumar as coisas, tem que criar uma infraestrutura nova, tem que consertar tudo que estava fodido lá. Então, a gente vai começar criando uma empresa fictícia, tá? Então, depois a gente vai recriar essa VM e aí essa VM vai ser um Windows Server 2019. Vamos usar tudo que tem de melhor. Por isso que eu gosto de fazer coisas com a nuvem, porque a gente pode usar tudo que há de melhor. A gente não precisa ficar lascando o nosso computador, criando máquina virtual, e daí não tem espaço, daí não tem memória, vira uma bosta. Então, eu gosto de criar as coisas na nuvem porque você está usando o que tem de melhor, e é a tendência do mercado. Então, você está alinhado aí com o mercado, mexendo com o que há de bom. Então, a gente vai criar um domain controller depois, tá? Só estou explicando aqui para vocês entenderem como é que vai ser. Depois a gente vai criar um domain controller, que o domain controller ele vai guardar, digamos assim, ele vai ser responsável pela distribuição de DNS, papapá. Ele vai servir depois para a gente criar usuários. Depois a gente vai ver o conceito de domain controller, mas ele é uma das primeiras coisas que a gente vai criar na nossa infraestrutura. Tá, e ele que vai controlar o domínio e a gente vai criar os outros servidores de banco de dados, por exemplo, e esses servidores de banco de dados vão se comunicar com o domain controller, né, para eles ficarem dentro do domínio. E o nosso domínio vai ser churrascão.com. Ops, deixa eu tentar editar aqui. Como é que eu faço para editar esse cara? A gente quer fazer curso e não sabe mexer no Paint. Muito bem. Sei lá como é que eu edito esse troço. Mas vai ser churrascão.com. Esse que vai ser o nome do domínio. Então, se você tiver um outro computador, um outro servidor de banco de dados, por exemplo, o nome do servidor vai ser é, SQL, por exemplo, SQL CRV de server, SQL CRV01.churrascão.com. Esse que vai ser o domínio. Então é assim que funciona na empresa. Você vai ter o teu computador, ele vai estar dentro de um domínio, beleza? Então vamos aqui só para explicar para vocês como é que vai desenrolar esse negócio. Então, mas vamos ver como é que faz para criar uma VM, para a gente ver como é que cria, como é que deleta, beleza? É bem facinho. Então a gente vem aqui em instâncias de VMs. Isso que a gente vai fazer para todas as nossas máquinas. Tudo isso aqui dá para automatizar com script, fica bem legal. Mas vamos ver no painel aqui como é que funciona para ficar fácil de entender. Então vamos colocar aqui que o nome do nosso servidor 1. Vamos colocar aqui que o nome do nosso servidor vai ser servidor 1. Tá, por enquanto não vamos usar padrões de nome aqui, mas depois a gente vai definir padrões de nome, tá? Porque se não tiver padrão de nome, fica uma zona. Tem muita empresa que não tem padrão de nome e vira uma zona. Então eu vou colocar aqui na região Estados Unidos Central. Vou colocar aqui que é propósito geral, né? Depois a gente pode otimizar essa máquina. Vamos colocar aqui que vai ser um Windows. Vai ser. A gente pode mudar a configuração aqui, né? 2 CPU, 7 de memória, tá bom. Mas você pode vir aqui e mudar se você quiser. Depois você pode mudar. Vamos ver aqui como é que faz. Plataforma CPU. Eu acho que eles personalizado aqui, ó. Você pode colocar tanto CPU que você quer. Eu não sei se a AWS agora está assim também, mas uma das coisas legais do Google Cloud é que você pode colocar o tanto que você quer. Então aqui GPU se você quer mais processamento, não agora. Vamos alterar aqui para
É, vamos alterar de Linux para Windows Server 2019. Windows Server 2019 Data Center. Vamos colocar aqui que 50 GB. Vamos colocar aqui deixar disco padrão por enquanto. Selecionar. Vamos permitir. Não vamos colocar agora HTTPS que a gente não vai usar, a gente só vai criar e deletar. Então aqui, ó, aqui é como se fosse um painelzão de controle, você está criando um servidor com as configurações que você quer. E ele diz aqui uma estimativa de quanto que vai gastar por mês se você deixar ligado 24 horas por dia, né? Então, 209 por mês. Tem uma calculadora do Google lá também que você pode calcular. Então você vem aqui, ó, criar. Então ele vai aqui começar a trabalhar, vai alocar recursos lá na nuvem e vai te avisar a hora que terminar. Agora ele está aqui, ó, carregando, né? Ele vai alocar um IP, ele vai alocar um IP externo, um IP interno, que é para ser usado dentro da infraestrutura do Google, um IP externo para você comunicar. E beleza, ó, quando ficar verdinho, quer dizer que ele terminou de criar a sua VM. Beleza? Depois que ele terminou de criar a sua VM, ele tem aqui um resumo. Então você criou um servidor 1, tá? Se você clicar em voltar aqui, ó, ele volta para o painel de controle, vai ter uma lista de todos os seus servidores. Quando a gente entra nele, aqui vai estar o teu servidor, a servidor 1, aqui já vai ter algumas métricas de monitoramento, uso de CPU, uso de memória, então você já pode ter um controle básico aqui a partir dessa visão, tá? Ainda não tem nada porque acabou de criar a VM. Mas, voltando aqui para os detalhes, ó, você tem o ID da instância, você tem aqui o resumo da máquina, 4 CPU, 10 de memória, e aí que vem agora a questão: como é que a gente faz para conectar nessa máquina? Como é que eu faço para entrar nessa máquina e mexer nela, brincar com ela? Então o que a gente vai fazer? Aqui embaixo, em algum lugar, deve ter para você criar um usuário. Aqui, ó, configurar a senha do Windows. O que a gente vai fazer? Aqui, vou colocar um usuário, então vou colocar, por exemplo, Mondragon. Tá? Esse vai ser o nome do meu usuário e esse usuário vai ser criado lá no Windows. Beleza? Então, quando eu defino aqui um usuário, ele vai me gerar uma senha bem doida aqui, que é para eu usar ela para fazer o login. Então, aqui, ó, ele gerou essa senha maluca aqui, né? Ela é maluca para ficar mais seguro. Eu venho aqui e clico em copiar. Então, copiado. Fechei. Aí, provavelmente aí na sua máquina você vai poder vir aqui em RDP e já vai poder conectar diretamente. Como eu não estou com essa extensão aqui no meu Chrome, então eu vou usar aqui a ferramenta do Windows